E aí, minha turma, vou mandar pra uma galera aqui. Enviar. Tô mandando aqui. E aí, Val, vou te adicionar aqui. Sem som. Tá me Oi, ouvindo? peraí. Maria Silvia, tá me ouvindo? Melhorou, será? Vocês Eu estão tô me te ouvindo. ouvindo? Queria saber se Eu vocês estão tô. me ouvindo bem, sem aquele ruído. Vocês estão? Eu tô. Tá bom, tá bom. Amor, você tá me ouvindo bem? O duro é que eu fiz um Boa. negócio aqui. Eu vou ter que ficar Não tá me ouvindo? segurando. Peraí, deixa eu ver se eu consigo pôr aqui por causa do fone de ouvido. Tá me ouvindo? Eu tô, mas tá dando eco, pessoal. Responde aí se tá legal, se o som melhorou, se não Tá me tá dando ouvindo? aquele Oi. eco. Eu tô te ouvindo, Dani. Boa. Eu também tô. Então Oi, vambora. pessoal, tudo bom? O duro é que com esse Galera, fone, vou ter que, gente, eu preciso de um negócio lá, como chama aquilo? Pra pôr o celular. Ah, um tripé, eu preciso de um tripé. boa. Boa! Val, eu acho que, turma, antes de mais nada, quem já tiver na live, obviamente, clica na flechinha ali, pô, compartilha com os amigos aí que vocês acham que tem interesse e tal, que porventura a gente não tenha alcance. Não precisa sair caminhando para todo mundo, não, mas manda para quem vocês acham que é do interesse aí, para a gente ver se consegue trazer aí ainda mais pessoas para o nosso bate-papo. Hoje vai ser, acho que, bem descontraído, bem tranquilo. Então, Sim! Pode falar, tá me ouvindo? deu uma cortadinha agora, mas tô. É? E aí, pessoal, estão animados aí pra gente conversar? Olha, vamos ver quem tá aqui. Vamos ver quem tá aqui, que eu tô enxergando Leandro, a Fernanda, o Saulo no KM Solidário, a Carmen Lúcia, a Kátia, a Maria Silvia, que legal, Maria Silvia. A Maria Silvia Beth, o André Ribeiro, a Cláudia, nossa querida Cláudia. Quem mais? Jaime Abrantes, Juliana Ferreira. É isso? É isso, Dani? Matheus É isso aí. Galhardo, Gabriele. Muito bom! Vai Boa. chamando o pessoal aí, os amigos, para a gente poder compartilhar aí, participar junto com vocês. Ó, a gente tem que estar chegando junto da live da Tereza Cristina. Ela tá com os 3.000. Boa. A Estamos gente tem melhorando, que estamos a melhorando. gente tem que estar caminhando na direção. Boa. Ai, muito bom, muito Galera, bom. então vamos. Hoje a gente vai fazer um bate-papo aí, como nós indicamos, né, na semana passada. A gente fez aí um top 10 com um único critério. O critério de ser uma adaptação de uma obra original de Shakespeare de uma forma inusitada. Então, o critério que nós estabelecemos foi esse. Já adianto, assim como eu falei semana passada, não tem qualquer tipo de julgamento técnico ou qualquer tipo de tentativa de criar alguma hierarquia de qualidade ou algo assim. É só uma lista baseada nesse critério de uma adaptação inusitada, visando
trazer aí informações novas sobre a obra do Shakespeare e, dentro do possível, adaptações aí divertidas e tal. Então foi esse o critério que nós utilizamos. E Val, se você quiser começar, aí a gente vai fazendo um e um. Um e um, né? Muito bom, muito bom. Olha, é difícil até a gente elencar 5, né? 5, eu tô arrumando o cabelo aqui. 5 cada um, porque, na verdade, tem milhões de coisas, né? O Shakespeare, ele é avassalador na quantidade de material e de adaptações Então, assim, a gente poderia fazer top 10, top 10 daqui até o infinito. Porque se a gente fosse pegar determinadas peculiaridades, né? Agora, a única coisa que, assim, aqui na live é difícil, porque vocês viram nas lives passadas, eu sempre procuro mostrar livro, coisas para vocês, mostrar o que a gente tem de concreto, né? Aqui na live a gente não consegue mostrar os vídeos, né? Mas a gente vai depois, essas lives todas, elas vão estar disponíveis no YouTube. E a gente vai colocar no canal do YouTube essas referências todas que a gente for falando. Então aí vocês vão ter a oportunidade de rever as lives lá na frente e de ver as referências de tudo que a gente tem falado para vocês. A gente tem trazido bastante coisa legal. Mas não tem como compartilhar, né, os vídeos. Tem como a gente entusiasmar vocês com a experiência do que a gente viu, né? E dizer aonde você pode ver e se não der para ver, pelo menos partilhar a experiência do que a gente conhece de Shakespeare, né? Então, eu vou começar o meu com, para mim, assim, o top 1000 do que eu considero uma das adaptações mais fenomenais de Shakespeare, feitas por um brasileiro, né? Que eu tenho profunda admiração e acho que é uma referência fenomenal no teatro brasileiro, mas também no teatro mundial, que foi uma montagem do diretor José Celso Martinez Correia, né? Que todo mundo conhece como Zé Celso. Quem não conhece esse diretor em teatro, ele é muito importante. Ele tem um grupo de teatro que originalmente se chamava Teatro Oficina e que construiu fisicamente o Teatro Oficina, que foi inclusive feito pela arquiteta Alina Bobardi, né? Que construiu o MASP também, que projetou, né? Que foi arquiteta do MASP. Então, o espaço físico do Teatro Oficina é uma verdadeira loucura, assim. Quem tiver a oportunidade, quem for estudante de arquitetura, quem se interessar, ele é um dos 10 teatros mais maravilhosos do mundo. E ele não é um teatro convencional, como a gente fala, né? A caixa preta, ou seja, o espectador fica olhando para um quadrado onde os atores fazem a cena. Não, ele é um grande corredor de cimento. Ele tem vários elementos. Ele tem a terra, os elementos da terra, tem plantas nesse grande corredor onde as pessoas passam. O público fica em arquibancadas de 3 andares, né? Tanto de um lado quanto do outro. E você vê a peça sentada nessas arquibancadas. Elas não são muito confortáveis, mas a ideia justamente é essa, você tá na cena, entendeu? De vez em quando você sai e entra no meio da peça e faz coisas. De vez em quando algum ator puxa você e você faz coisas lá. Então, esse espaço físico, ele une os elementos da terra. Eles têm plantas, também uma parte, perto do local da banda tem plantas. Tem uma fonte onde tem água. O teto abre e você consegue ver à noite. Então você tem a conexão com o sol quando é de dia, quando eles fazem espetáculos que começam de dia, com o céu. Então só o ambiente já te dá uma verdadeira experiência
muito impactante, né? Esse teatro está lá na Rua Jaceguai, em São Paulo. Tem espetáculos fantásticos. Então, é um local que vale a pena você conhecer uma vez na vida, sabe? E aí, o que acontece? Ele fez esse espetáculo... eu vou falar mais desse, dos outros eu vou falar um pouco mais sinteticamente, mas eu vou falar mais desse porque eu acho que isso é muito importante da gente, como brasileiro, saber, né? Quando o Zé Celso fez esse espetáculo, ele tinha ficado 20 anos com o teatro fechado, né? Foi aquele período muito difícil de ditadura, então ele ficou dos anos 70 até 93 com o teatro fechado. E o Hamlet, essa montagem dele, que se chamava Ham-Let, Hamlet, ela estreou em 1993. E ela, na verdade, trouxe à vida, né, de volta o Teatro Oficina, que passou-se a se chamar Usina Uzona, né? Ele usa esse nome. E aí o que acontece? O espetáculo, os espetáculos do Zé Celso são experiências. Você precisa ir lá e participar. Porque, na verdade, você não fica... Se você não quiser entrar em nada, você não entra, você não é obrigado. Mas você acaba tendo vontade de participar, porque há muitas cenas coletivas, onde a plateia entra, onde a plateia interage. Então, as pessoas acabam sentindo muita vontade de entrar em cena, né? Eu brinco que eu vou lá e fico com aquela cara feliz para ser pega e entrar em cena. E aí, o que ele fez? Essa montagem, ela... teve no final, depois, na compilação final, ela tinha 5 horas de duração. Ela tinha 5 horas de duração. Ela era... o Zé Celso, ele sempre faz uma mistura entre o tema que ele está trabalhando e o país, e o que está acontecendo, e as reflexões. Ele faz uma série de associações com o que está acontecendo no mundo naquele momento, e principalmente no Brasil. Então, na época que a peça foi feita, ele fez várias mudanças. Então, por exemplo, o Hamlet, na história, ele se finge de louco e vai para a Inglaterra. Vai para a Inglaterra, vai para Londres, ele está na Dinamarca. Na peça, ele ia para o Brasil. E os personagens, todos os personagens, eles tinham associações com coisas que estavam acontecendo aqui no Brasil naquele momento, mas não era assim, tipo, forçado ou gratuito ou querendo ser político. Não, era brilhante, era genial, assim, as associações eram fantásticas. E tinha acontecido naquela época aquele... que é um verdadeiro genocídio dos 111 presos do Carandiru, né? E esses 111 presos no Carandiru estavam também em cena na peça do Zé Celso. Então, o espetáculo... Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu vi o ensaio geral. O ensaio geral durou 8 horas. Eu tava super gripada de ficar com rolo de papel higiênico, sabe? De tanto espirrar, tava frio. Foi num outro espaço, a gente sentou numa arquibancada. Eu posso dizer para vocês que eu não levantei nem para fazer xixi nas 8 horas que o espetáculo durou, de tão maravilhoso que era aquilo, entende? De tão fenomenal que era aquilo. Então, esse espetáculo, graças a Deus, você consegue vê-lo na íntegra pelo YouTube, tá? Existe um site, putz, eu tô com o nome, eu preciso olhar o nome certinho aqui, mas é Shakespeare Global, alguma coisa assim. Eu vou olhar direitinho a hora que o Dani falar para eu dar a referência para vocês. Me desculpe, eu saí correndo aqui, esqueci de pegar. Mas você consegue ver todas... Aí eu vou escrever. Você consegue ver todas as montagens de Shakespeare mundiais. E essa é das mais maravilhosas. Você não vê a original de 93, porque eles ficaram
anos com o espetáculo. Então você vê, se não me engano, uma montagem que é uns 10 anos depois, que tem a maioria dos atores originais, mas já tem outros diferentes, mas o Hamlet é o mesmo. Mudou a Ofélia, mudou o rei, a rainha, mas quando foi feito, estreou, era com a Júlia Lemertz, o Alexandre Borges. A Júlia Lemertz era a Rainha Gertrudes, o Alexandre Borges era Legal. o Rei Cláudio. A Leona Cavalli era a Ofélia, né? Então, assim, o Pascoal da Conceição era o Polônio. E o Hamlet era feito pelo Marcelo Drummond, que é do grupo Oficina, né? Do Teatro Oficina. Então, moçada, essa montagem é algo que vocês, se puderem, vejam. E se puderem ir em algum espetáculo do Oficina ao vivo, vale muito a pena. Aí você fala assim, nossa, mas o espetáculo de 5 horas passa rapidinho, tinham 2 intervalos, você parava, daí você ia ali na frente, comia, entrava com a comida, você podia ver comendo. Quer dizer, não tinha muito esse problema, né? Era muito, muito, muito legal. Eu acho que foi das coisas mais maravilhosas que eu já vi na vida. Eu devo ter visto esse espetáculo umas 10 vezes e levei todos os alunos meus da época, daí na época de 93, né? Então, assim, eu acho que vale super a pena a gente conhecer. Hamlet, Ram-Lete, do Zé Celso Martinez Correia, tá? Eu acho show. Eu não sei se tem se a gente dá uma lidinha aqui antes de você falar. E se não der pra gente falar as 10, a gente não fala. A gente fala o que der pra falar, né? Não, vai dar, vai dar. Galera, eu vou falar um filme, um curta-metragem, que eu achei brilhante e é uma descoberta recente, tá? Ele é um filme de 2017, é um curta de 4 minutos, nem isso, um pouquinho menos, chamado Was It Rape Then? Então, foi estupro, né? Ao pé da letra aí. É uma pergunta, né? O nome. E esse filme, ele tem uma abordagem super interessante, ele tem uma proposta muito interessante, que é a seguinte. Ele é um curta sobre mulheres, ele é dirigido por uma mulher, é a Carrie Lee Cartwright, ela é uma cineasta americana, e ele fala sobre um tema absolutamente atual, pertinente e importante, que é o estupro. Mas não é só uma questão do estupro, o estupro, a violência urbana, o estupro da noite, o estupro dos desconhecidos. Ele fala também sobre o estupro dentro de uma relação, dentro de uma família, dentro de um casamento, qualquer coisa do tipo. E onde é que entra o Shakespeare nisso, né? Todas as falas das mulheres dentro desse curta são trechos de peças de Shakespeare, que de alguma forma se conectam com esse tema. Falas de força, falas de angústia, falas de... Então tem, por exemplo, texto de Megera Domada, tem texto de Macbeth. Aliás, a sequência do Macbeth é uma edição brilhante, que fala sobre aquela questão do tomorrow, tomorrow and tomorrow, né? O estupro se repetindo, a violência contínua atacando aquelas vítimas de todas as raças, vítimas de estéticas completamente diferentes, né? Então o filme acerta muito no uso da poesia, da palavra de Shakespeare. Ele acerta muito mais ainda na inclusão, né, da poesia e do texto original de Shakespeare numa obra moderna, importante, com uma edição super dinâmica. É um filme muito poderoso que não precisaria durar mais que 4 minutos, realmente. Ele diz tudo que ele tem para dizer em 3 minutos e 3 minutos e 50, por aí. Vale muito a pena e está disponível no Vimeo. Eu vou botar para vocês aqui, mas depois a gente passa o nome direitinho. Ó, eu tô... Peraí.
Eu tô colocando aqui, tá? Coloquei aí, cliquei aí o site para vocês darem uma olhada. Você já terminou, Daniel? Não? Já, já. Fala de novo, que eu não tô te ouvindo. Já? Tá. Olha, pessoal, então, vamos dar um oizinho aqui. Ah, o Leandro, eu tava nascendo, dava para ser aluno nessa época. Não dava, né, Leandro? Muito bom. A Érica falando, vivo Zé. Realmente, gente, é espetacular Olha, a Escola Livre de Artes falando boa noite, Valéria. Boa noite, Daniel. Quem tá aqui? A Ana Naves, a Carol. Quem mais? O Diego, a Marília. Nossa querida Marília, sempre firme aí. Ah, olha aqui o João Riso falando We all love to be or not to be. Nós também amamos. Muito bom. Boa. Dani, muito legal essa referência aí que você trouxe, É né? Eu acho muito legal. E as pessoas, eu tava procurando aqui a referência do site, aonde as pessoas conseguem ver esse filme? Consegue, tem no Vimeo. Eu mandei o nome aí, é só jogar lá que aparece. Depois eu boto o link certinho, mas ele tá público lá, tá tipo super fácil. Ok, excelente. Bom, aqui eu vou falar mais uma referência. Essa eu já falei para vocês em outra live, que eu já falei, mas vou falar de novo. Eu trouxe até bônus para ser a mais. Na verdade, são duas que eu já falei, vou falar de novo, e que eu acho que é fundamental, se vocês puderem ver, que é o Romeu mais Julieta, que o Leonardo DiCaprio faz, né? O diretor é o Baz Luhrmann, né? Não é isso, Daniel? Baz Luhrmann. É ele mesmo. Essa montagem, gente, ela é espetacular. Ela é espetacular por quê? Porque ele dialoga diretamente com o nosso tempo, entendeu? Então ele pega o texto do Shakespeare. Ele foi até um pouco criticado por isso, porque ele usou o texto original. Então as pessoas questionavam, usa o texto original, mas você faz uma atualização da peça. Porque a peça era completamente moderna. Então, no original, ela se passa na cidade de Verona. E no filme ela se passa na praia de Verona, né? E todos os elementos... Então, por exemplo, a hostilidade entre as famílias do Romeu e da Julieta passa por uma questão de famílias rivais no controle de serviços escusos, né? De droga, assim, as famílias são gangsters, vamos dizer assim, e são rivais entre si. Então você não tem espada, você tem arma, você não tem cavalo, você tem carro. Mas, mais do que transpor, ele cria uma estética. O filme é esteticamente muito diferente. Muito diferente. Ele tem cores, assim, exacerbadas. É tudo muito colorido, muito neon, muita luz. Muitos elementos simbólicos como de religiosos. Então você tem muita cruz, muitas imagens de santos, muitos... a festa que o Travou, hein? dia é fantástico. Daquelas que você bebe muito, usa drogas, entendeu? É aquela coisa bem... Ele faz um paralelo bem exacerbado. É engraçado porque é filme, mas a maneira como os atores interpretam, ela é muito teatral,
ela é bem exagerada. Tirando o Romeu e a Julieta, que estão naquela categoria de mocinhos, então é tudo levezinho, é tudo mais suave, apesar deles serem muito bons, os dois. Mas, e eu destaco uma coisa muito legal, que é o personagem Mercúcio, que é um personagem que tem uma das mortes mais bonitas, se a gente pode dizer isso, né? Ele é amigo do Romeu e ele fala uma série de coisas mais poéticas e tal, só que ele é assassinado pelo Tebaldo, que é o primo da Julieta, e a morte, e enquanto ele morre, ele vai falando um texto, né? E o interessante é que eles colocaram um ator, eu não sei o nome dele, mas ele é um ator negro ele fez até aquela série Ótimo. Lost, né? Aquela série Lost. E ele é muito bom. Assim, ele é fenomenal. A cena da morte é de um impacto que você fala, meu Deus, assim, que coisa espetacular. E ele também, na festa, ele entra de drag queen e ele canta, então tem música e tal. Então, assim, é uma adaptação, gente, fantástica, daquelas que você precisa ver uma vez na vida. Eu não acho esse filme no YouTube e também não acho no Netflix. Eu acho que ele só vai ter, tipo, nesses o quê, Daniel? Torrent, tem que ver se tem para alugar. deve ter para alugar, eventualmente tem os aplicativos de aluguel, que eu acho que é viável, sim. Eu também gosto muito desse filme, o nome do ator é Harold Perrineau. Ele é muito bom mesmo. Eu acho ele, assim, fenomenal, assim. Então, acho que vale a pena a experiência desse filme, porque ela é uma experiência estética. Além de ser uma experiência da adaptação do texto, dos personagens serem muito bons, dos atores serem muito bons, todos os atores são bons. Mesmo os papéis pequenininhos, os atores são fantásticos. Mas é uma experiência estética também, né? De som, eu ia falar cheiro não, de som, de visual, né? Então vale muito a pena, viu, moçada? É isso. Boa. Val, nós temos meia hora e 8 coisas, então tem que ser tipo uns 3 minutos e meio aí. Eu falo muito aqui. Não, relaxa. Ó, eu vou falar de um filme que eu gosto muito, de um cineasta que eu gosto muito. O nome do filme é, em português, né? Inimigos pelo Destino. Em inglês, China Girl. Whatever, né? Traduções aí. As traduções são fantásticas. O nome do cineasta é Abel Ferrara. O Abel Ferrara, ele é um diretor nova-iorquino de um estilo ali muito semelhante a Martin Scorsese, esse tipo de cara. Descendente de irlandeses, de italianos e tal. Então ele é um cara que nasceu no Bronx, ele fala muito sobre aquele mundo mais underground, ele traz as histórias muito pro urbano ali, sempre. O filme mais incrível dele é um filme chamado Bad Lieutenant, com o Harvey Keitel, que é espetacular. E esse filme, China Girl, é uma adaptação de Romeu e Julieta. Eles são de gangues distintas. O Romeu é da gangue dos italianos e a Julieta é da gangue dos chineses. Então, são clãs ali, mafiosos e tal. E aí, evidentemente, os dois se conhecem, se apaixonam, aquela coisa toda, né? Pontos positivos e que eu acho que torna isso tudo interessante. É um filme que traz Romeu e Julieta, assim como o que a Val citou, né? Ele traz para o tempo presente. Ele é carregadíssimo de violência, que é um aspecto que eu gosto sempre de frisar, né, em Romeu e Julieta, que é uma peça extremamente violenta, cheia de assassinatos, romântica em alguns momentos, mas extremamente violenta em outros. E ele é um filme que traz isso assim e soma muito, com cenas de tiroteio, de pancadaria e tal. E o romance deles, né? Então a cena, por exemplo, famosíssima, né? Da bancada ali, onde ela fica no quarto e ele fica embaixo e tal.
ela é feita, tipo, nos fundos de um prédio, assim, super pobre, um prédio super simples e super envelhecido. E eles têm ali a mesma interação, né? Então, fala muito sobre essa atemporalidade aí de Shakespeare e de Romeu e Julieta. Recomendo muito. Vou botar o nome aqui. Vai que é tua, Val. É minha? Tá bom. Bom, vou falar então. Tem uma dica aqui de teatro que eu espero que a gente possa, né, em breve voltar, né, a poder ver. Mas assim, essa dica é muito legal para quem tem, é para todo mundo, mas para quem tem criança é muito bom. Eu até quero ver se eu consigo falar com o pessoal dessa companhia mais para frente. Eles são uma companhia que fazem espetáculos de Shakespeare para crianças. Então, mas não é que ele pega a peça e fica aquela coisa simplificada. Não, ele pega a peça e trabalha a adaptação. Lógico que ele vai ter que usar de outros artifícios, né? Porque as peças do Shakespeare têm assassinato, morte, traição, veneno, tudo. Então, como que ele faz? Eu levei os meus sobrinhos há uns anos atrás para ver uma peça que eu adorei, que se chama Bruxas da Escócia. E eles têm repertório, então eles sempre fazem as peças deles. A companhia chama Vagalum Tum Tum. As Bruxas da Escócia é uma adaptação de Macbeth, que é uma das peças mais terríveis, né? Onde uma mortandade, bruxas, fantasma, corta a cabeça. E a peça foi muito inteligente porque eles usam elementos de circo e também de clown, do clown, né? Usam o narizinho. E as mortes, elas eram feitas numa cadeira que era uma catapulta. Então o personagem era catapultado. Só que a dramaturgia era muito boa. Então você entendia, você adulto, entendia claramente o que o personagem tinha, o que tinha acontecido com o personagem, que ele tinha sido assassinado. Só que e também havia também um julgamento de ético da ação dos personagens, né? Mas para as crianças tinha todo o lado lúdico, de que o Macbeth é uma das peças mais interessantes para a criança por todos esses elementos, né? De bruxa, de árvore que anda, de arbusto, de fantasma que aparece. Então, era muito interessante. Eles têm banda ao vivo, então eles sempre têm músicas, então se canta. Então é uma mistura de circo, música, clown, e repertório de Shakespeare, né? Então, assim, vale muito a pena. Chama Vagalum Tum Tum. Quando eles voltarem, eu acho que vai ser muito legal, né? Quem puder levar os filhos para assistir, eles sempre se apresentam. E Boa. Eu quero ver se a gente consegue dar um papinho com eles também para falar sobre isso, né? Mas acho que vale muito a pena. Minha Boa. querida tia Ângela entrou aqui, oba! Vou até assinar para ela. Claude muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Vai lá, Dani. Esse negócio de trazer Shakespeare, né, para o infantil, né, como a gente falou do Rei Leão e tal, acho isso sempre fundamental, né, porque é a introdução, introduzir uma peça de 4 horas, né, super cheia de texto e tal. Você vai introduzir uma peça de 1h30 com conteúdo mais ameno, né? O que não significa que ele vai ser pobre, significa só que ele vai ser mais, eventualmente, mais direto ao ponto, mais alegórico e tal, né? Mas você tem que criar outras maneiras de falar para a criança a mesma história. Então isso é para o trabalho do ator é maravilhoso, porque você tem que mudar tudo, né? Mas vai lá, Dani. Total. Eu vou falar também de uma peça filmada que está disponível aí no YouTube e tal. A primeira vez que eu tive contato com essa peça foi, tipo, num domingo à noite, assim, sem muito o que ver, aí eu dei play. E ela é espetacular. O nome dela é The Complete Works of Shakespeare Abridged, que é tipo, abreviado, resumido. Moral da história, são 3 malucos. É uma peça que apareceu com muito sucesso, assim,
nos anos 2000. Ela é datada de 2000, a gravação ela já estava em cartaz ali um pouco antes. A proposta dos caras é muito simples, é muito simples, é fazer todas as peças do Shakespeare que existem num volume que é muito tradicional, aí, que chama The Complete Works of William Shakespeare, né, que é um volumão desse tamanho, assim, com todas as peças e todos os caras se propõem a fazer isso em 1h30, de uma forma super engraçada, super extrovertida e tal. Pontos positivos. Eu acho que o negócio traz Shakespeare, assim, sobre uma ótica muito engraçada mesmo, assim. Então ele brinca com o mundo real, com aqueles fantasmas que assombram Macbeth, né? Ele brinca com Hamlet, que é o grande final ali da peça. Eles meio que esquecem de fazer Hamlet, aí fica aquele negócio, puta, falta o Hamlet ainda. Né? Óbvio que não faltou, né? Eles fazem Romeu e Julieta, dois caras. É muito engraçado. E eles realmente fazem todas as peças resumidas, né? E é uma experiência, assim, muito, muito, muito curiosa, principalmente para reforçar a ideia de que Shakespeare tinha um espírito muito cômico mesmo. O ponto negativo, mas eu já reforço, não tem legenda. Então, é aquele texto shakespeariano super difícil de entender e tal, para o próprio britânico, para o próprio americano. É difícil para nós e para eles, tenham certeza disso. O ponto positivo em cima disso é que a peça se faz interessante, mesmo na ausência ali de uma compreensão completa, porque é realmente muito rápido e muito difícil de pegar tudo. Eu recomendo. Mas é muito engraçado, né? É muito engraçado. É muito engraçado. E dá para entender, Daniel. Acho que dá para entender. Dá para entender a situação, vamos dizer assim, né? Exato, geral, da maneira exatamente. como eles fazem. Acho que a Érica fala muito isso, eu concordo plenamente com ela, que a linguagem do teatro ela funciona por si própria, né? Então, o Hitchcock falava isso também. Se o filme for realmente muito bom, você pode tirar o som dele que ele vai funcionar. Eu concordo com isso. É claro que o som e as falas, né, alimentam tudo que você está vendo, mas uma obra realmente boa, ela dialoga sozinha. Então, eu vou botar um nome aqui. Eu recomendo muito. É bem divertido. Vai com a tua. Indiano chamado Omkara. Vocês podem escrever aí, Daniel, é Omkara. Omkara. Esse filme não estava disponível no YouTube, mas agora tá. Eu vi recentemente que ele tá. É uma adaptação de Otelo, tá? E que ficou fenomenal. Da mesma maneira que essa que eu sugeri aí do Romeu mais Julieta, essa Omkara também. Eles fazem uma adaptação dentro do universo da Índia. Só que, assim, são atores bastante conhecidos lá da Índia e do chamado Bollywood, né? Que fazem aqueles filmes com música, com dança. O filme também tem música, também tem, mas ele ambienta os personagens também num universo vamos dizer assim, de disputa de poder, são mais uma espécie de gangsters também, mas dentro do universo indiano, né? Então, tem uma disputa de poder entre o Iago, que é o malvadão da história, né? E o que cria toda os ciúmes do Otelo, né? Porque o Otelo é casado com a Desdémona, eles têm uma relação maravilhosa, se amam loucamente. O Otelo é negro e a Desdémona é branca, né? E o Otelo é um, se não me engano, um general,
no original, né? E o Iago, por inveja do Otelo ter nomeado um outro rapaz para o cargo que ele queria, começa a criar a dúvida na cabeça do Otelo, né? E ele acaba fazendo com que o Otelo pense que a Desdémona está traindo ele. E ele vai fazendo um jogo psicológico. O Iago é um dos personagens mais horrorosos e cruéis e com uma lábia terrível, porque ele vai botando a dúvida e não sei o quê, não sei o quê. Então o Otelo, ele vai ficando atormentado. O que ele faz, minha gente? O que acontece sempre com as mulheres, né? Mata a Desdémona por ciúmes, né? E em seguida ele descobre. Tá ouvindo? Tô. Deu uma travada, mas estou ouvindo. Deu uma travadinha aqui, mas ainda. Parece que deu uma travadinha. Então, desculpa. Eu tô ouvindo o meu eco. Esse aqui é o problema. Vocês estão ouvindo? Eu tô. Posso ir falando, então? Tá dando? Vai, manda ver. Tá bom. Bom, enfim, aí o que acontece? Ele descobre a verdade e acaba matando, né? Então, no filme, eu achei maravilhoso a maneira como isso é transposto para o universo da Índia. É muito legal o filme, é moderno também, é tudo hoje em dia. É muito bonito visualmente, as roupas, as danças, a energia dos personagens, sabe? É muito, muito legal. Vale muito a pena, nem que vocês vejam algumas, só o trailer, você já fala, meu Deus, que coisa incrível. E só para responder, a Claude falou assim, Val e Dani, tentem, se possível, salvar essa live. Nós estamos salvando todas as salvas, e a gente vai colocar as referências e vai avisar vocês do canal no YouTube dela. Tá bom? Vai lá, Dani. Boa. Gente, eu vou falar de um filme brasileiro, que é sempre importante a gente tentar... Shakespeare é um cidadão do mundo, né? E do Brasil não foi diferente. Eu vou falar de um filme chamado A Herança, 1970, dirigido por um cineasta muito conceituado no Brasil, claro que pouco lembrado hoje em dia por falhas nossas, né? Ao sucatear aí nossa própria história, nosso próprio cinema e tal. O nome dele é Oswaldo Candeias, né? O Candeias, ele trabalhou muito com Mojica, Zé do Caixão, e ele foi o fundador, pode-se dizer assim, de um movimento de cinema no Brasil chamado cinema marginal. E marginal não por ser de baixa qualidade, embora fossem pobres esteticamente por falta de recursos, mas marginais porque eram renegados ali por questões principalmente políticas, né, como a gente muito bem sabe. O que é interessante do Candeias, ele foi o fundador desse movimento com um filme chamado A Margem, que na verdade é a margem do rio, e aí ficou como marginal. O Candeias, ele traz a história do Hamlet, que é um príncipe da Dinamarca, cujo pai é assassinado e tal. Ele traz isso para uma fazenda do interior do Mato Grosso, que é inclusive de onde ele passou a infância e tal. Então, o pai do Hamlet, na verdade, ele é um fazendeiro. A Ofélia é uma empregada ali da casa. Ele traz tudo pro brasileirismo. O que é interessante? O filme não tem diálogo, ele é todo mudo, tem algumas legendas e tal, e uma trilha sonora constante que vai narrando. E a ausência de diálogo, né, traz tudo para a imagem ali. Então ele é um filme com uma imagem muito interessante. O Candeias, ele tinha um conhecimento de fotografia muito grande, ele dirigiu fotografia de vários longas metragens, boa parte dele mesmo. E muito movido pela falta de recursos também. Recomendadíssimo, tem disponível no YouTube e tal, como a maioria dos filmes dessa época.
E esse movimento foi muito importante e é legal que o Hamlet fez parte disso, né? A Herança é o nome do filme. Eu vou botar aqui, é bem interessante mesmo. Eu vou dar uma outra dica, mas eu me lembrei de uma agora. Depois eu vou pegar a referência para vocês, que é uma... Tá ouvindo aí, Dani? Tô. Que é uma montagem brasileira, teatral, que está disponível também para ver na íntegra, e é uma boa gravação, que se chama Otelo da Mangueira. Otelo da Mangueira. Quem fez foi o Gustavo Gasparini, o ator Gustavo Gasparini. É um musical, tá? É um musical com muitos atores excelentes, e eles ambientam a história do Otelo, que eu acabei de contar para vocês que era ambientada na Índia, no Morro Carioca. E o Otelo, a questão da disputa do Iago com o Otelo é em função de um samba de enredo, né? Da escola de samba, né? Então, e essa montagem, gente, é muito boa. O palco tem uma estrutura fixa, mas ela dá uma girada e os atores sobem nessa estrutura. Atores maravilhosos. Tem também atores negros que na época você não tinha tanto, entendeu? Porque essa peça acho que já deve ter uns 10, 15 anos por aí. Eu vou depois pegar a referência, porque essa não estava na minha lista, mas ela vale super a pena. Otelo da Mangueira, com o ator Gustavo Gasparini. E dá para ver e dá para se deliciar, né? E vai lá, Daniel. Então eu vou falar minha última aqui. Tem 10 minutos, tá, Val? Tá. Eu vou falar de um filme que eu já adianto que não é fácil de achar ele, tá? Eu encontrei ele num aplicativo chamado Mubi, que é um aplicativo rotativo de filmes. Então os filmes ficam lá por 30 dias. Esse estava lá. E qualquer hora vai voltar. O nome desse filme é César Deve Morrer. Ele é um documentário italiano de 2013, se não me engano. Dirigido por dois irmãos, Paolo e Vittorio Taviani. Primeiro que ele é um documentário, mas ele não é um documentário sobre Shakespeare, ele não volta para explicar quem foi Shakespeare ou qualquer coisa do tipo. Ele é um documentário ambientado num presídio italiano, onde os presidiários ali são convidados e participam de um projeto de encenação, um projeto teatral. E a peça que eles fazem é Júlio César, que é uma peça do Shakespeare, é baseado numa história, né, real, mas é uma peça do Shakespeare, né? É uma das peças históricas de Shakespeare, tal como o Antônio e Cleópatra, tal como o Henrique V, o Ricardo III, etc. Então o Shakespeare ele tomava a realidade como base ali para contar algumas histórias, e certamente boa parte daquilo que a gente conhece como a história do Júlio César e do assassinato dele pode botar na conta do Shakespeare que influenciou a modelagem daquela história, né? O que é interessantíssimo nesse documentário? Ele é real, né? Ele diferente de uma história romantizada ali, ele traz a captação de imagens reais, etc. E eu acho que ele tem vários diálogos interessantes com o papel não só de Shakespeare, mas, né, do próprio presídio ali, etc. Né? Primeira coisa, como a peça escolhida é Júlio César, que é uma história que aconteceu há mais de 2000 anos, onde senadores se revoltam contra um líder altamente popular que está em vias de se tornar ali um ditador, um imperador. Ele não está virando, mas é quase assim, né? As pessoas amam tanto, a pública vai cair, os caras estão sentindo isso.
E eles tomam a atitude de matar o Júlio César coletivamente, né? E coletivo porque eles queriam que fosse um assassinato em nome da República de Roma, né? E não em nome do ego ali deles. Mentira, né? Era em nome do ego também. Mas eles queriam que fosse coletivo por isso, né? Moral da história é que não dá certo, e o Otávio, que é o sobrinho do Júlio César, assume o posto de imperador de Roma. Então não adianta nada o assassinato. E ele faz um paralelo com um país que é uma república atual. E qual que é o que a gente evoluiu, né, nesses 2000 anos? Qual que é o papel de um presídio? Se o papel do presídio é reformar, nada melhor do que transformar, por exemplo, os presidiários em atores, né? Dar uma nova profissão, etc. Que é exatamente o que o filme faz. Tem alguns momentos que os caras eles não são atores de ofício ali. Em alguns momentos, os caras fazem umas cenas assim que, todo mundo para e fala, meu, você é muito bom, cara. Você é incrível, você é um puta do ator, assim. Então ele aborda Shakespeare de uma forma genial. Esse filme ganhou um monte de prêmio. Ele é incrível, incrível mesmo, pela importância em trazer esse tema tão eu falei do cinema marginal antes, né? E tem a marginalização ali do presidiário, né? O cara ele foi preso dentro das leis, etc. E ele precisa de uma chance de se reformular, né? Para se renovar e tal. E acho que o teatro, né? Obviamente a arte, o teatro, o trabalho, etc. São as únicas formas de você reformular, né? De você corrigir, e não destruir aquilo que existe. Então, o filme é absolutamente brilhante. Como eu falei, a qualquer momento isso deve pintar em algum aplicativo, mas ele é, assim, espetacular. Quem for mais rato de internet aí, dá uma pesquisada, eu estou botando o nome aqui. É espetacular esse filme, vale muito a pena. Voltem. Bom, 7 minutos. 7 minutos? Então eu vou falar, só relembrar duas dicas que eu tinha já falado para vocês nas outras lives, que é o Shakespeare Apaixonado, tá? Esse filme é o meu queridinho, assim, é o meu fofinho, porque ele é muito gostoso, ele é uma delícia, ele é uma brincadeira, ele é uma licença poética, que é como a gente fala, né? Eles inventam como Shakespeare trabalharia. Então, na época, a companhia ele tá sem grana, ele tá sem ideia, e aí todo mundo quer que ele escreva uma peça, ele não tem ideia nenhuma, e ele vende essa peça antes mesmo dela estar escrita, entendeu? Então, ele é obrigado a escrever. E aí ele fala que é uma comédia que se chama Romeu e Ethel, a filha do pirata. Essa é a peça que ele vai construir, né? Só que ele não tem ideia, ele tá travado, ele tá com problemas de... Ele estava apaixonado pela Rosalinda, a Rosalinda foi uma decepção amorosa e tal. Então, você vê o ambiente de Londres, você vê a companhia dos atores, você vê como era, você vê na época que tinha a peste também, então toda hora os teatros eram fechados, depois abertos. Você tem toda a ambientação da Inglaterra naquela época, que é maravilhosa. E do espaço do teatro, de como ele era, o Globe Theatre, que eu já falei para vocês que tem hoje em Londres uma reprodução desse teatro, né? Que você pode ir lá assistir peça. E o legal desse filme é que também mostra que as mulheres não podiam atuar, eram só os homens que atuavam. Então, todos os personagens femininos eram feitos por homens, às vezes homens mais novinhos, mas todos eram homens. E a história gira em torno da personagem da Gwyneth Paltrow, Viola, né, que ela se chama, que ela é uma nobre que ama o teatro. Ama tanto que um dia ela se traveste de homem para fazer o teste para entrar na peça. E ela passa. Então ela começa a ensaiar com Shakespeare. Ela é uma mulher disfarçada de homem que interpreta a Julieta. Entendeu? Não, desculpa, que ela interpreta o Romeu, ela faz o Romeu. E aí, a trama é que eles vão se apaixonando.
né? E aí a tal da comédia que ele tinha que escrever vai virando a tragédia, Romeu e Julieta, entendeu? Porque no final ela é nobre, ela é, vamos dizer, vendida, né, para um outro cara, vai ter que casar com outro cara e morar nas Américas. Ele já era um homem casado. O Shakespeare teve uma mulher que era um pouco mais velha do que ele e ele engravidou ela. Então eles foram obrigados a casar, mas ela ficou morando na cidade onde ele nasceu, que é Stratford, e ele ficou morando em Londres. Então rolou aí uma separaçãozinha básica, mas então ele não podia casar com outra pessoa. Então esse impedimento de amor, que é muito romântico, muito bonitinho, cria o Romeu e Julieta. Então, assim, o filme é maravilhoso para vocês entenderem como era o período e o que rolava lá na época. E vale muito a pena assistir. Acho que eu já assisti umas 10 vezes também. Quanto tempo a gente tem legal. Só despedida? Tem 2 minutos. Então é despedida. Eu acho que o Shakespeare Apaixonado é realmente muito bom e tal. Por reconstruir a época de uma forma muito interessante, né? E criar ali um plot legal, divertido, romântico, bonito, e que faz referência ao próprio Shakespeare, né? A Viola é a mulher que se veste de homem, né? Na ficção do Shakespeare, então nada mais justo do que Shakespeare Apaixonado fazer exatamente a mesma coisa, né? Bom, a gente conseguiu falar de 10 obras, né? Acho que é importante. Batemos a meta aí. Batemos a meta. Vamos continuando, tentando levantar temas. A gente Semana vai que vem postando. Semana que vem a gente vai ter a nossa primeira convidada, a nossa primeira entrevista. A gente vai avisando ao longo da semana, vai ser super legal, tá? Ela vai pegar umas questões inusitadas em alguns filmes também, mas umas coisas muito, muito, muito interessantes, tá? E a Marília, que estava aqui, não estava conseguindo anotar. A gente vai passar as referências para vocês também, viu? Muito obrigada por vocês estarem aí junto com a gente, né, Daniel? Com certeza. Valeu, turma. Até a próxima. Valeu, pessoal. Beijão aí, viu? Muito bom. Tchau, tchau. Valeu.